Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais como ter mais qualidade de vida, como adorar a Deus também com o nosso corpo, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente faz, com as práticas de atividade física, enfim. Vida e saúde é tudo isso e mais um pouco que está só começando. No programa de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre se existe alongamento errado e também as aulas pela internet. Será que a gente consegue realizar tudo do jeito que é para ser feito? É daqui a pouquinho no quadro No Plantão com especialistas que já estão aqui. Tem ainda receita. Hoje o Felipe vai preparar para a gente um delicioso bolinho de feijão. E o quadro Mude de Tempero continua buscando aí pessoas que aceitam o desafio de experimentar uma receita diferente, preparada de um jeito diferente. Será que eles vão gostar? Muito bem, tá só começando o programa. Eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural. A clínica é nossa parceira, é onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. A gente tem esse fundo aqui bonito, todo verde, muita natureza ao redor. Realmente tudo isso também promove cura, promove restauração. E você que fica muito trancado dentro de casa, abre a janela, olha para o céu, perceba, existe um Deus criador que percebe todas as coisas. E Ele cuida das folhas, Ele cuida dos animaizinhos, Ele também quer cuidar de você. E você está disposto? Eu espero que sim, viu? Olha, quero convidar você para acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas que você já viu aqui, ou aquelas que você nem viu, mas se quiser conhecer um pouquinho mais do programa Vida e Saúde, acessa lá e não esqueça de compartilhar. Lá no nosso blog, logo na capa do blog, tem um aplicativo muito interessante que você pode baixar, que é da revista Fique Leve, um aplicativo com muito conteúdo interessante, conteúdo de boa qualidade, para você estudar e aprender ainda mais com assuntos relacionados ao programa Vida e Saúde, tá bom? Agora nós temos o prazer de receber aqui Dr. Leonardo e Dr. Vitor. Podem chegar aqui ao nosso estúdio, sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo bem, doutor? Por favor. Tudo bem, Vitor? Como vai, doutor? Hoje o assunto é bem interessante, bastante atual também. A prática de atividade física tem crescido. Ontem a gente conversou um pouco aqui sobre como, às vezes, são contraindicados se a gente não tomar os cuidados devidos, né? E acho que até dá para corrigir isso, não são contraindicados os exercícios. Às vezes as pessoas que são contraindicadas para aquela prática, né, doutor Vitor? Isso aí. Existe alongamento errado? Será que as aulas da internet são para todas as pessoas? Alongamento, tem um estudo importante sobre, por exemplo, corredores, se há benefício, corredores que fazem alongamento e pessoas que não fazem alongamento. Se eles têm benefícios em diminuição de lesões ou não. E não tem benefício, né, Vitor? Não tem. O alongamento tem um papel muito importante na melhora da flexibilidade, né? Ser flexível é excelente. E a flexibilidade, ela tem que ser da dimensão daquele tipo de movimento que normalmente a gente mais desempenha. Por exemplo, a flexibilidade que o jogador de futebol precisa ter, que o corredor precisa ter, é diferente da flexibilidade que uma bailarina precisa ter, né? Então, naturalmente, a flexibilidade que a gente precisa ter é aquela que naturalmente o exercício nos impõe. Não precisamos ir muito além disso, porque o risco que a gente tem de lesionar, de romper fascículos musculares, de danificar o músculo e sofrer dores por causa disso, é muito grande. E até interromper a atividade que a gente escolheu. E até interromper a atividade. E para as atividades do dia a dia, a gente não precisa ter a flexibilidade que uma bailarina tem, né, Vitor? Exatamente. Agora o alongamento é interessante para quem, por exemplo, não faz atividade física ou fica muitas horas na mesma posição. O pessoal do escritório, o pessoal que, enfim, fica muito em pé. O alongamento, ele tem o seu papel também. Então, mesmo para atletas, ele tem, tem o seu espaço de importância. Para pessoas que ficam muito tempo digitando parado, é importante para você compensar o movimento que ela gasta a maior parte do tempo. O problema que a gente quer destacar aqui é que numa atividade física, você tem contração muscular. Então, são os filamentos de actina e miosina que se aproximam. Num relaxamento, né, ou num alongamento, você afasta isso. Então, eu vejo muitas vezes pessoas em parques que vão correr fazendo alongamento, ou seja, afastando os filamentos, como se isso fosse prepará-los
para uma ação de intensa contração depois, que é o exercício. E eles, em geral, essas pessoas, quando eu pergunto, elas dizem, estou fazendo meu aquecimento. Então, alongar não é aquecer. Aquecer é importante, alongar não. Então, isso o mesmo. que é aquecer, doutor Vitor? Então, as duas coisas são bem diferentes. O alongamento, ele serve para promover relaxamento muscular. O alongamento que você faz nesse momento, ele não vai produzir aumento da flexibilidade. Ele vai promover um relaxamento muscular que até inabilita o músculo para o exercício. Se a atividade física vai estressar? Exato. Se no exercício físico eu preciso de tensão muscular, o relaxamento é a antítese, né? Eu estou indo no sentido contrário. Eu devo produzir relaxamento no dia seguinte da atividade física para me produzir conforto, né? E eu vou colher melhora da flexibilidade ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que se alonga diariamente, depois de 2 meses, ela tem um ganho de amplitude de movimento, ela fica mais flexível, né? O que eu devo fazer antes da atividade física? O alongamento ou o aquecimento? O correto é o aquecimento. E o aquecimento imita o exercício que eu vou produzir com maior intensidade. O aquecimento é o exercício realizado de maneira controlada, ponderada, com pouca amplitude de movimento, mas com intensidade suficiente para promover o aumento da temperatura daquele grupo muscular que eu vou usar. Por exemplo, um corredor pode correr parado, é aquela atividade de ficar com os pés assim. Não, pode ser uma corrida mesmo no campo ou na pista, lenta. Mais lenta. Ele faz os movimentos de braço, de perna, de forma lenta, sem uma cadência intensa, né? Então, com isso ele está irrigando mais o corpo, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a frequência respiratória, e isso é o aquecimento. Exato. E soma-se a isso também o aquecimento articular, que é tão importante ou às vezes até mais importante, porque aquilo que vem afetar mais o atleta ao longo do tempo, em função da prática regular, são as articulações, não é? Então, um aquecimento articular prévio, como ele deve ser feito? É pegar, por exemplo, o tornozelo com uma mão e o pé com a outra mão, e movimentar em sentido circular, né? E no sentido horário e anti-horário, né? Algumas vezes por 1 minuto, os 2 pés, os joelhos, né? Fazendo flexões, extensões leves, o quadril, é a mesma coisa com a articulação dos ombros, como a gente vê jogador de voleibol fazendo, nadador fazendo. Isso é muito importante porque diminui a densidade do fluido que lubrifica a articulação, que é um fluido chamado fluido sinovial. E isso minimiza o atrito, né? E minimizando o atrito eu vou ter uma longevidade articular, né? É isso que a gente precisa pensar. Bom, então ficou muito clara a diferença entre alongamento e aquecimento. Isso. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre as aulas pela internet, porque agora a gente vai ver a Caroline Oliveira, nossa repórter, mostrando atividades para grávidas. Carol, a gente quer ver isso. Olá, hoje eu estou aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo com a Natália, que é profissional da área da educação física, para a gente conversar sobre exercícios físicos para cada grupo de pessoa específico. Você vai entender logo. Hoje a gente vai falar para as mulheres grávidas. E a primeira dúvida que eu tenho, Natália, e o pessoal lá de casa também deve estar pensando nisso, por que é importante que as mulheres grávidas pratiquem exercício físico? Quais os benefícios para a saúde nessa fase da vida? O período da gravidez é uma fase de grandes mudanças no corpo da mulher, né? No corpo, psicologicamente. E as grávidas ativas, elas mantêm uma gestação mais saudável. Elas conseguem controlar melhor o peso, a pressão arterial, o diabetes, que são questões bastante comuns de acontecer durante a gravidez. Então é importante a pessoa ser ativa ao longo da vida e especialmente durante todo o período de gestação. Aquelas mulheres que já praticam exercícios físicos, elas podem manter esse ritmo durante a gravidez? E aquelas que não costumavam praticar, elas podem começar a se movimentar nessa fase? Grávidas que já eram ativas, se elas estiverem com uma gestação tranquila, sem nenhuma complicações, na grande maioria dos casos, elas podem continuar praticando a mesma atividade física sem restrições. Mas isso depende da liberação médica após uma avaliação bastante criteriosa no início da gestação. Quem nunca fazia exercício antes também deve consultar o médico antes, mas atividades leves são sempre permitidas desde o início da gravidez, como por exemplo
uma caminhada, hidroginástica, isso não tem problema. Atividades mais intensas geralmente são indicadas depois do primeiro trimestre, né? Depois do final do terceiro mês de gestação. E isso também precisa ter uma boa avaliação e a liberação do obstetra. E qual seria o momento ideal para parar aí com a prática do exercício ou diminuir o ritmo de exercício? Uma grávida ativa, sem nenhuma complicação, ela não precisa interromper a sua atividade física até o dia em que o bebê nascer. Ela pode se manter ativa, mas ela precisa sempre estar fazendo um acompanhamento com um profissional de educação física, com um médico, enfermeiro, para saber se ela pode mesmo continuar a atividade física, se é o caso de reduzir a intensidade ou não, dependendo de como estiver a saúde dela e do bebê ao longo da gestação. Quais são os cuidados que uma gestante tem que ter na prática do exercício físico? Toda grávida que quer iniciar uma atividade física, ela tem que ter primeiro cuidado com a segurança da atividade. Atividades de muito contato físico, como futebol, basquete, modalidades coletivas em geral, elas não são indicadas pelo risco de lesão, pela possibilidade de queda e traumas na barriga. Um dia chuvoso, por exemplo, não é um horário recomendado para uma gestante fazer uma atividade ao ar livre. Ela pode escorregar e sofrer algum acidente. Então, são cuidados relacionados à própria escolha da modalidade em si, que precisa ser segura, e ao local onde essa atividade vai ser feita, que também tem que oferecer segurança para a grávida. Então a gente vai mostrar para você aí de casa alguns exemplos de exercícios que as mulheres grávidas podem estar fazendo. Eu vou te ensinar primeiro um exercício para relaxar a musculatura da coluna lombar, tá? Que é uma região bastante afetada nas grávidas, principalmente no final da gestação. A pessoa pode se deitar num local confortável, de preferência que seja mais durinho, um colchão da cama não é um lugar mais indicado, no chão mesmo ou num colchonete de ginástica. E aí ela simplesmente vira as duas pernas para a lateral e permanece nessa posição um pouquinho. E depois a gente faz a mesma coisa para o outro lado. Muito bem. Uma variação desse mesmo exercício pode ser com uma perna estendida e a outra flexionada. A gente faz a mesma flexão para a lateral. Aqui eu estou te ajudando, mas uma gestante em casa pode fazer da mesma forma, ela mesma segura, isso. E a mesma coisa para o outro lado. Aí. Então agora você pode apoiar as mãos no chão, isso. Você vai fazer uma força que vem daqui do alto da sua barriga para cima, pondo a sua coluna para cima. Aí relaxa, de novo, cresce aqui em cima. Muito bem, segura alguns segundos e relaxa. O terceiro exercício, ele vai pegar toda a lateral da nossa coluna, tá? Então assim, sentada como você está, eleve um dos braços acima do corpo e incline até a posição confortável. Permaneça por alguns segundos, retorne e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Muito bem. Ficaram aí algumas dicas de exercícios físicos para gestantes de plantão. Agradeço a Natália por hoje e amanhã a gente volta para dar dicas para os idosos. Não sai daí não. Que legal, qualquer pessoa pode, qualquer grupo hoje social pode fazer uma atividade física, né? Inclusive as gestantes. Só para finalizar esse assunto de alongamento, dá para fazer ele em qual momento? Então, eu não recomendo fazer o alongamento após uma corrida longa, por exemplo, 10, 15, 20 ou uma maratona, 42 quilômetros. Porque a pessoa ainda está naquele estado de euforia, de êxtase, e ela pode não perceber lesões que ela pode causar ao se alongar. Pelo alongamento. Então, pequenos rompimentos de fibra muscular que podem ser causados no momento que ela não vai sentir e o prejuízo ser maior do que o benefício. Então, o Vitor estava até comentando, né, Vitor? Fazer no dia seguinte, né? Isso. O alongamento. O ideal para quem faz esporte foi jogar uma partida de futebol, foi correr, foi pedalar por um período de mais de uma hora. Um exercício mais intenso. Um exercício mais intenso, aquele que produzia um esforço físico que você sentiu assim, falou, poxa, foi forte hoje, né? O ideal para se fazer sobre os músculos é uma compressa de gelo,
É uma bolsa de gelo, esfrega lá, não diretamente para não queimar a pele, né? Utilizar um guardanapo entre o gelo e a pele por 20 minutos. Tá. Né? Depois tira e se dali a uns 30, 40 minutos sentir que ainda está pesada a perna e tal, tornar a fazer essa compressa por mais 20 minutos e tudo bem. E o alongamento? No dia seguinte, se não restou nenhuma dor muscular, significa que você pode alongar. Pode produzir um relaxamento ainda maior nos seus músculos e trabalhar a sua flexibilidade. E nesse dia seguinte não fazer atividade de Pesada. alta em contração. Né? Exato. Fazer só o Permitir que o relaxamento. músculo descanse. Vamos colocar em prática o descanso lá que, Isso. que vocês propuseram na nossa última conversa. Agora é o seguinte, hoje na internet a gente encontra de tudo, desde aula de receitas de culinária, costura, tudo, absolutamente tudo, e a atividade física, os exercícios entraram com tudo. Tem aulas com objetivos dos mais variados possíveis. Vamos falar um pouquinho dos benefícios e também dos riscos desse tipo de abordagem. Então, é exatamente isso. Tem benefícios e tem riscos. Então, os benefícios, a gente pode conhecer hoje práticas de atividade física que a gente não teria acesso. Verdade. Né? Se não fosse por essas mídias. O estímulo a me manter sempre ativo. Isso é extremamente importante, porque fica fácil divulgar o meu treino. Todo dia chega lá no meu celular. Então, isso é um estímulo, né? Importante. Agora, o risco é que a pessoa que fez aquele plano não conhece quem está fazendo. Então, diferenças de altura, diferenças de peso, diferenças de frequência cardíaca, de composição corporal, tudo isso a gente tem que tomar cuidado ao prescrever uma atividade física. E quando eu vendo ou divulgo um pacote pronto, eu posso eventualmente colocar em risco alguém que force uma postura inadequada ou alguém que não possa estar naquela situação, com aquele movimento, né, Vitor? Exato, não tem muito tempo. Esses blogs de crossfit e de atletas de fitness, né, que apresentam os vídeos desses indivíduos fazendo exercícios muito vigorosos, plásticos, estéticos muito bonitos, naturalmente, mas muito vigorosos, que despertam a vontade em quem está assistindo de tentar fazer igual. Mas não revela, por trás desse vídeo, não vem todo o histórico de qual foi o passo a passo que esse indivíduo percorreu para ele conseguir chegar naquele nível. Né? Exato. Então, nós não conseguimos filtrar, né, Léo, nesse momento, né, para quem pode ser indicado aquele vídeo, né, para quem pode ser indicado aquele exercício. Né? E isso deixa à mercê do indivíduo que é leigo, que não tem esse conhecimento, né, que está fragilizado naquele momento, com vontade de fazer um exercício diferente, né, e se expõe ao risco. Não tem muito tempo, uma pessoa sofreu um acidente para fazer um exercício em suspensão na barra, tentando fazer um abdominal, ela escapou, as mãos não seguraram, e ela caiu e ela bateu fortemente o pescoço, e ela teve uma lesão de coluna superficial, mas deixou ela de cama por 3 meses. Uau! Né? Eu acho que é um prejuízo muito grande, né? Um preço muito alto a ser pago por um recurso assim tão, né? Que tão ingênuo, né? Não havia necessidade, havia alguém que ela poderia recorrer, né? Um profissional de educação física para orientá-la, né? Então esse cuidado é necessário. Importantíssimo. A gente também não busca soluções para doenças prontas na internet. Quando eu tenho dor nesse lugar, né, vou na internet ver qual é o remédio. Não, a gente vai no médico, vai porque no tem que ser Quer dizer, é importante, mas isso não substitui o nosso contato com o profissional que vai realmente me avaliar como indivíduo, não como uma massa. Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. O Dr. Leonardo e o Dr. Vitor estão ajudando a gente a entender os riscos e os benefícios da atividade pela internet, dos exercícios propostos pela internet, pela televisão, por inúmeras mídias, mas a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando sobre esse assunto. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, de volta aqui com um papo de atividade física, exercícios pela internet, alongamento a gente já falou bastante. Queria perguntar o seguinte, olha, existem empresas que vendem produtos e equipamentos que, assim, prometem milagres incríveis. E a gente, muitas vezes, o público leigo, a massa, o público em geral, é seduzido pela tentação do mínimo esforço. Resultado com pouquíssimo esforço. Qual é o problema disso? Eu costumo dizer que tem 2 palavras muito importantes
que são paciência e perseverança. Sem esses dois componentes, um plano de atividade física ele não vai dar certo. Então, eu preciso a cada dia, né, despertar e ter perseverança, né, ou seja, continuar nessa vontade todos os dias. E paciência, porque os resultados não são de hoje para amanhã. A semana que vem eu não vou ter perdido 3 quilos. Porque às vezes a gente levou uma vida de 10 anos e acumulou não só peso, né, mas às vezes problemas de saúde, dores, e a gente quer em 2 dias ou uma semana a gente quer resolver tudo. E aí se não resolve, o que a gente faz? Não deu certo. Tchau. Tem um estudo que diz que se a pessoa consegue ficar em atividade física por 3 meses, ininterruptos, né, esses 3 meses, que ela daí para frente é mais fácil. O período de 3 meses é o período de adaptação e mais difícil. Depois que ela venceu os 3 meses, aí ela tem boas mais notícias facilidade. então para os sedentários, boas notícias para quem está começando e está difícil aí, viu? Fala, doutor. Então, hoje em dia nós temos muitos equipamentos sendo oferecidos no mercado, né, que prometem soluções rápidas, né, milagrosas, né, para mudança da composição corporal, né, reduzir gordura em semanas, né? Um abdômen de tanquinho. Isso. Né? Mas infelizmente eles não conseguem cumprir a promessa, né? Por quê? Porque por trás daquilo ali não é que exista uma mentira, né? Na verdade, se o indivíduo seguir à risca cada um dos passos, ele vai ter uma mudança, não exatamente aquilo que se vê na tela, né? Uma pessoa extremamente definida, malhada, né? Usando o equipamento lá na propaganda, você não vai ficar daquele jeito. De novo, a gente não vê o passo a passo por trás, né? Os meses da alimentação, de descanso e da intensidade de atividade. Treino, Isso. Mais uma vez, é a pessoa buscando, né? Por razões que não são as certas, né? Doutor Leonardo e doutor Vitor, obrigada pela participação hoje. Amanhã prazer. eles voltam aqui nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre atividade física para que ela não faça mal. Agora é hora de quadro. Por aqui a gente vai ver agora o Mude de Tempero. Vamos ver quem aceitou o desafio do Raul e da Neila. Oi gente, estamos aqui mais uma vez no quadro Mude de Tempero para tentar mudar o tempero de alguém. E vamos atrás dessa pessoa que estamos aqui no centro da cidade para tentar achar alguém que queira experimentar um tempero diferente. Tudo bem? Qual é o seu nome? O tempo deu correr, né? Simone. Você está aqui, né, do lado de uma loja de produto natural. Aqui do outro lado tem um mercadão. O que você acha assim da alimentação saudável, da saúde? Como que você vê esse assunto? Eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então eu procuro me alimentar da forma correta. Como que você está aí seu dia agora, já que você tem uma pessoa que está tomando conta da sua loja, para ir lá em casa agora? A gente vai sentar, vai cozinhar junto e vai conhecer um pouquinho mais da sua vida. O que você acha? Posso te dar a resposta em alguns segundos? Então, peraí. Fique à vontade. Amor, tá muito ocupado? Se eu te pedisse pra vir aqui na loja agora e já trazer o Gabriel pra ficar, pra me fazer uma coisa muito importante, você viria? Hã? Então, o que você acha? Dá pra você vir ou não? Não? Ah, então tá bom. Tchau. Ah, então, gente, eu não vou poder ir. Sabe por quê? Eu tenho um bebê. E a gente tem um compromisso 6 horas. Você falou que não vai dar tempo. Mas eu queria ir. Tá bom? Ai, eu sei. Vou. Aê! Bem-vinda, Flávia. Que lugar lindo! A minha esposa, Neila. Neila Flávia. Tudo bom? Que bom recebê-la aqui com a gente. Ai, obrigada. Prazer é todo meu. Flávia, que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda à nossa cozinha, à nossa casa. A gente vai conversar com você bastante, queremos conhecer mais a sua história. Enquanto isso, a gente vai preparando uma comidinha para a gente comer daqui a pouco. Vamos fazer uma torta de alho poró. Gosta de alho poró? Adoro. Com escarola. E a gente vai usar massa integral, farinha integral para acrescentar mais fibras nessa torta. E a gente vai fazer também uma saladinha de rúcula com tomatinho cereja
e um crumble de tofu. Conhece o tofu? Ah, eu já ouvi falar. É o queijo da soja. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Já experimentou ou não? Não, 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 já ouvi falar já. Então que bom, Experimentei. legal, uma novidade. E a gente vai ter uma sobremesa que é um mousse de manga com uma calda de framboesas e um suco verde de abacaxi com hortelã e couve. Como foi sua infância? Onde que você nasceu? Você já era aqui de Jacareí mesmo? Minha infância foi maravilhosa. Eu só tenho lembranças boas. Você cresceu na cidade ou cresceu mais na roça? Como foi? Não, eu cresci na cidade, né? Eu cresci na cidade, a gente brincava muito de... Brincava na rua? Na rua, Olha. de bicicleta, de bola. Bons tempos, né? De tocar campainha na casa dos é outros, dos bom. vizinhos, né? Que era uma delícia. Antes a gente podia fazer isso, hoje em dia não se pode fazer mais, né? Na sua infância, como que era assim a questão da alimentação? Sua mãe deixava vocês comerem de tudo? Ou tinha algumas regrinhas que eu não podia comer isso, não podia aquilo, ou só final de semana? Como que era assim? Você desenvolveu o gosto pela comida saudável? Como foi? Ah, minha mãe sempre ensinou a gente assim. Refrigerante só o final de semana. Durante a semana ela sempre fazia suco pra gente natural, né? Suco de laranja, uma limonada. Mas assim, e a gente tinha os dias para comer um cachorro quente, um hambúrguer. Mas na maioria das vezes era tudo muito saudável, muita verdura, muito legumes, né? Legal. E muitas frutas também. Legal. Nossa, ela sempre E incentivou. você ficou com esse hábito assim até hoje? Ou Até teve alguma hoje. fase assim? Não, até hoje. Aliás, a única fase que eu dei uma desviada foi quando eu engravidei, porque eu achava que eu podia comer tudo, né? Desejos da gravidez. É verdade, eu tive muitos desejos. Então, só nessa parte, mas antes disso não. Era só quando eu ficava grávida, que eu falava, não, eu posso tudo. Daí eu tomava refrigerante, eu comia hambúrguer, eu comia pastel, então era só nessa parte. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4. 4? Quatro Olha, que legal, filhos. não parece. Eu tenho Tão 4 novinha. filhos. Com 4 filhos. Eu tenho 4 filhos lindos. Como- Lindos. como A que é o nome deles? Gabi, que tá com 15. O João Vitor, que tá com... Ai, meu Deus, 13. O Pedro, de 11. E o Manuel, de 9. E você é casada? Eu sou casada. Casada? Há 20 anos. 20 anos? Há 20 anos. Como foi? Conta um pouquinho assim de como que você conheceu o seu esposo e começaram a namorar e casar. Então, eu conheci ele assim, eu trabalhava num escritório de advocacia e eu conheci ele no caminho. Eu estava indo para o escritório e ele passou de carro. No que ele passou, ele deu a volta. Olha só. É verdade. Essa aqui história, né? A compensa. gente acha que não existe essas Ele coisas. pegou, ficou parado, parou o carro para conversar comigo e tudo. E ali a gente começou. Veio de carro e tal. E ele ficava me seguindo, sabe? Eu ia para casa, ele me seguia. Então, Mas era assim, dias após dias? todos os dias. E desde você só via que ele estava te seguindo? É. Ele não Vocês parava não para conversaram? conversar? Não, ele parou. A primeira vez ele parou. A primeira parou. Parou, mas depois ele ficou indo atrás, ficou insistindo, ligava pra mim, queria ir na minha casa. E eu fiquei meio com um pouco de medo dele, né? Eu falei, ai meu Deus, o que tem esse que esse ficar. homem quer comigo, né? Fica me seguindo Vai que é na rua. casado, né? Alguma coisa assim. Mas tanta insistência. Ah, não, é com esse que eu vou casar. Olha só, você já pensou no casamento já. Mulher é assim. Fala um pouquinho dos seus filhos. Bom, a Gabi é a mais velha. Sério. A Gabi é assim, mais na dela, quietinha, gosta de vez em quando provocar os irmãos, né? Ficar brincando com eles, tô de olho em você, hein? Fica Ela na é a única tua, hein? menina? É a Ela é a única única menina. menina, tá. Mas ela lidera eles, né? Aham. Ela manda neles e eles obedecem. Então essa é a Gabi. É a Gabi. A Gabi. Agora a É segunda. o João Vitor. João Vitor. O João Vitor. Nome bonito. O nosso João Vitor é o nosso atleta, ele joga tênis. Ah, é? Que Ele legal. treina no Santa Rita, em São José dos Que Campos. legal. Ele tá treinando lá, então ele gosta muito assim da área
relacionada à informática, que ele fala que vai fazer uma engenharia da computação, né? Ele gosta muito, ele lê bastante sobre isso e quer jogar tênis também, ele quer fazer as duas coisas. E o terceiro? É o Pedro. Pedro. Carinhoso, se estiver comigo ele me beija o tempo todo e fala que me ama o tempo todo, te amo mamãe, te amo papai. É aquele grude, sabe? Aquele menino. E é o galã da escola, né? As menininhas adoram ele tem bastante amizade, ele é muito fácil de fazer amizade. Agora o caçula, o Manuel, ele é lindo, mas ele é muito genioso. Ah, é? Ele, ao mesmo tempo que ele está aqui conversando com você, ele está dando risada, ele fica sério e não quer falar mais com ninguém. Não quero conversar mais. Por quê? Ah, não quero. Não sei, não quero. Eu acho que ele aproveita que ele é o caçulinha, que ele é bajulado, né? E ele aproveita da gente. Mas é uma graça também, muito inteligente. Ele já falou pra mim, o que ele falou que ele quer ser? Jogador de futebol. Jogador de futebol. É. Em casa eu tenho os meus atletas, né? A Gabi, que faz jazz, o João, que joga tênis, o Pedro, que faz taekwondo e o Manuel, que faz futsal. Eu adoro. Meus atletas. Meu quarteto fantástico, né? Que eu chamo eles. E conta um pouquinho do seu trabalho, porque a sua chefa, né, como você disse. A minha chefa, linda. Ela queria tanto ter vindo e eu falei pra ela, eu não vou não, Simone, não vou entrevistar, não quero ser entrevistada não sei nem o que eu vou falar. E ela, super desinibida, né, vai numa boa. Falo que ela é um anjo na minha vida. Ela é maravilhosa. Agora a gente vai fazer o recheio de alho poró com escarola. O alho poró, por si só, ele já é muito gostoso, né? A gente adora alho poró. E a escarola vai acrescentar um pouquinho mais de sabor e verde para esse recheio. Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer uma saladinha de rúcula com tomatinho cereja. E o nosso tchan da saladinha aqui vai ser o tofu. Esse é o queijinho de soja, que a gente chama de tofu. Você encontra de várias texturas, assim. Esse aqui é o extra soft. Ele é o mais maciozinho que tem. E ele eu acho que é o mais parecido com o queijinho mesmo, a consistência, ele é bem branquinho. E aí ele não tem muito gosto forte, sabe? Ele pega o gostinho do temperinho que você colocar. Então a gente vai temperá-lo para ele ficar bem saboroso. E aí a gente coloca na salada. E quanto à saúde espiritual, tem alguma coisa que vocês façam? Vocês acreditam em Deus? Acreditam em alguma... Como é que vocês são? Acreditamos em Deus, sim. Quando eu mencionei que a Simone era um anjo na minha vida, foi aí que tudo começou. E quando eu entrei na loja, para trabalhar na loja, não sei explicar, foi assim uma bênção. Eu quis conhecer a igreja que ela frequentava, eu escutava muito ela falar sobre Deus, né, mais abertamente pra gente. E como eu estava com meu coração aberto, sei lá, gente, foi assim uma transformação de todo mundo na minha casa, frequentar a igreja e querer evangelizar as pessoas, falar de Deus, foi assim transformador. Transformador. Que bênção, né? Uma bênção. Inclusive, olha, não estou puxando o saco, gente. Eu assisto muito a TV Novo Tempo. Que bênção, que legal. Assisto bastante. Bom, Flávia, agora a gente vai fazer aqui um suco verde. Eu vou tirar o talo da couve, porque a gente não vai coar. Vou pegar uma hortelã aqui e água. Flávia, agora a gente vai fazer um mousse de manga. A gente escolhe as mangas Palmer. Eu acho que elas são mais gostosas porque elas não têm muita fibra e elas são bem docinhas. Então elas ficam mais cremosas para esse mousse. A gente bate a manga com um pouquinho de leite de coco e faz uma caldinha de framboesas. Essas framboesas são essas de compota que a gente compra em supermercado na parte de congelados. Então é fácil de achar qualquer fruta se quiser fazer com amora, morango.
Saúde! Flávia, foi um prazer. Está sendo um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco mais da sua vida aqui com a gente. Antes de comer, eu queria fazer uma oração, pode ser? Claro! Para pedir a bênção pelo alimento. Querido Deus, muito obrigado pela presença da Flávia e gostaria de pedir uma bênção sobre toda a família dela, cada filho, marido, que eu possa estar com eles a cada dia, os guiando, protegendo e cuidando, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Tá uma delícia. Oi, gente, meu nome é Flávia e hoje eu mudei de tempero. Muito bem, agora é hora de tratamento natural para dores femininas. Hoje a gente vai falar de um problema cada vez mais comum, na verdade desde muito antigamente, que é a TPM. Para falar sobre esse assunto, Diana Dias, enfermeira do Cevisa, conosco. Obrigada pela participação. Obrigada ao Cevisa também por gentilmente ceder essa profissional aqui para nós. E queria saber quais são os sintomas mais comuns, Diana, da TPM. Os mais comuns são os sintomas comportamentais, que é a irritabilidade, as alterações intensas de humor, a pessoa fica altamente sensível, ela chora à toa, ela fica inquieta. Ela fica brava. Ela tem momentos de isolamento, não quer falar com ninguém. Mas além desses, temos ainda os sintomas físicos, que acontecem no período ali, antes de vir mesmo o período menstrual, que são hipersensibilidade nas mamas, a pessoa fica muito sensível. A retenção de líquido começa a ganhar um pouquinho de peso ali naqueles momentos, o que para muitas pessoas também é um pesadelo, as pessoas ficam bem irritadas nesse momento. E as pessoas ficam, entre esses fatores citados, alguns apresentam náusea, enjoo, durante o período que antecede também a menstruação. Tá. Quais são os fatores que podem agravar esses sintomas que já são naturais? Os fatores que mais agravam a TPM estão relacionados às nossas próprias escolhas, ao nosso estilo de vida. Como um deles seria a prática, o consumo de alimentos que são estimulantes para o nosso organismo. Que um deles foram que nós já citamos ontem, né? Chás, então, café. Exatamente. Todos os os alimentos chocolate parece que é tão necessário nessa época, também atrapalha? Atrapalha. Uma coisa, ao invés desses alimentos, nós devemos consumir outros alimentos que ajudam a regular os nossos hormônios. Vamos a esses benditos! Né? Que seriam para as mulheres ideais. O consumo de uva, da banana, da aveia, frutas secas. Esses alimentos, eles fazem uma regulação dos nossos hormônios e eles são precursores de um hormônio chamado serotonina. E esse hormônio, ele faz essa regulação do nosso e trazendo essa sensação de maior conforto, de maior euforia e de melhor bem-estar. Que bom! Olha, sabendo disso, a Diana trouxe aqui ainda alguns outros recursos que você pode usar aí na sua casa. Chazinhos, eu estou imaginando, porque eu estou vendo uma chaleira aqui, uma xícarazinha. Exatamente. E um remedinho especial. Fala pra gente dos chás primeiro, Diana. Sim, vamos lá. Então eu trouxe para vocês, escolhi 3 ervas aqui, que é a camomila, a folha do maracujá e a cidreira. São 3 ervas fáceis de serem encontradas. Sim, de ação calmante e de ação anti-inflamatória, que vão também já estar ajudando já numa precaução quando começar os nossos estímulos ali de contrações uterinas. Então, esses chazinhos, eles vão nos ajudar, principalmente nesses controles de humor tão intenso que nós temos durante esse período. O que é importante saber, algumas pessoas ainda fazem os chás de forma errada. Então, por isso eu escolhi a gente fazer essas demonstrações. Todas essas folhas que são mais simples, mais singelas, mais delicadas, elas são, o princípio ativo dela é extraído de uma forma muito simples e muito rápida. Então, nós temos 2 métodos. Um é chamado de infusão e um é chamado de decocção. O que consiste? A gente vai pegar a leiteirinha, a gente vai colocar a água. Qual é a medida, qual é a proporção, Diana, que você usa? Para fazer uma xícarazinha de chá, que geralmente a gente não vai fazer pouco, né? Então, vamos colocar ali mais ou menos uns 300 ml de água, que mais vai dar ou menos. Umas 2 xícaras. Exatamente. Para uma colher da nossa erva.
Certo, uma colher de erva, então. Isso, exatamente. A Mariana vai trazer aqui pra gente, obrigada. Para uma colher da nossa erva. O que a gente tem que tomar cuidado? Muitas pessoas têm algumas plantinhas em casa e eu posso colher lá a minha plantinha de forma natural para preparo do chá. Se vocês tiverem em casa a erva seca, é uma colher para mais ou menos essa proporção de 300 ml. Se for a erva fresca, sempre tem que colocar 2 colheres da erva. Ou seja, assim é mais concentrada. Assim ela é mais concentrada, já foi extraída toda a água, o princípio ativo está aqui só para a gente utilizar dele. Então, a gente vai, como eu falei, tem 2 técnicas. Então, o que eu preciso fazer? Deixar a água ferver, entrar em ebulição e eu vou, começou a ferver, eu desligo e acrescento, então, a minha erva de escolha. Isso é infusão? Isso é infusão, exatamente. Tá, e o outro método? O outro método é utilizado para essas folhas, que são um pouquinho mais difíceis, além das, que são as folhas, as raízes e os caules. São um pouquinho mais um pouquinho mais difícil de eu extrair o nosso princípio ativo. Porque então, elas são mais densas, né? Mais grossas. Eu preciso deixar ela ferver um pouquinho junto com a água. Então, eu coloco a minha água, deixo ferver um pouquinho, adiciono a minha erva e vou deixar ela ferver junto por um período de 3 a 5 minutos. Desligo, abafo e o meu chá está pronto para o consumo. Posso tomar quente ou frio? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tem para todos os gostos, então. Exatamente. Diana, obrigada pelas dicas de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta temos bolinho de feijão aqui, a receita que o Felipe Biasi vai ensinar-nos daqui a pouco. Muito bem, Vida e Saúde está de volta com culinária neste momento. Felipe Biasi vai ensinar pra gente um bolinho de feijão que pode ser variado. Eu já percebi aqui, porque você já trouxe lentilha. Já trouxe lentilha, um pouquinho diferente. Segue na mesma, como eu posso dizer, categoria, mas é uma delícia. Com certeza. Lentilha também é rica em ferro, rica em cálcio, então eu trouxe uma coisa boa pra gente hoje. Tá certo, Felipe. O que você vai usar nessa receita? Olha, de ingredientes super simples. Vou usar cheiro verde, que é salsinha e cebolinha. E vou usar o tomate normal. Quantos tomates? São 3 tomates pequenos. Não é um tomate muito grande, é um tomate pequenininho. Tá certo. O que mais, Felipe? Olha, eu também vou usar a fubá para dar ponto no bolinho. Fubá não tem glúten, então a gente pode usar aí também como uma receita sem glúten. Vou usar, é claro, a lentilha cozida com temperos, tá, pessoal? Cozinhei ela aqui com cebola, com alho, louro. Coloquei também tomate, molho de tomate, sal. Tudo isso dentro da lentilha. Depois que ela tá pronta, é que eu vou usar ela. Tá bom. Cozida. E sal e azeite. E sal e azeite, perfeito. Como já tem na lentilha, às vezes você não precisa nem usar. Mas para acrescentar sabor e deixar ele no ponto certinho, é sempre bom a gente provar o sal e colocar um pouquinho mais de azeite. Delícia de receita que você vai aprender daqui a pouquinho, depois do quadro que você acompanha agora, que é um espaço especial dedicado para quem está vivendo a melhor idade, a terceira idade. Vamos ver. Hoje eu separei um assunto bem interessante. Rede social. Você está pensando que rede social é só para jovem? Não é, não. Eu fiz uma pesquisa, pessoal, sobre redes sociais e eu não estou dizendo de rede social só internet. Eu estou dizendo de rede social amizade. Isso é rede. Você precisa ter amizade. Nessa pesquisa que eu fiz com vários idosos sobre o empobrecimento na velhice. E dentro desse assunto, eu descobri que esses idosos que tiveram muito dinheiro na idade adulta, quando eles chegaram no envelhecimento, eles estavam empobrecidos. E o que ajudou essas pessoas a passar por esse momento difícil, sabe o que foi? Rede social, amizade, fé. A fé também foi algo que eles me contaram, que foi uma coisa muito importante para eles. Mas a amizade, e nós hoje temos, não só o poder público fornece centro-dias, centros de convivência, clubes em prefeituras, o SESC, vários espaços para que você vá. Inclusive, a Igreja Adventista
tem um espaço que chama Ministério do Idoso. É um espaço reservado para você que está acima de 60 anos. Pessoal, é muito importante que você tenha um espaço de convivência, de amizade. São essas amizades que nos ajudam a passar por esses momentos. Sabe por quê? Porque você conversando com uma pessoa que está na mesma condição que você troca informações. Essa pessoa, vamos imaginar que seja uma amiga, uma pessoa, vocês trocam informações e isso diminui aquela dor que você está passando. Você descobre que tem outras pessoas também passando pelo mesmo problema que você. Uma perda de um filho, uma perda de um ente querido, de um esposo, de alguém. Nesses espaços, você pode estar falando, você pode estar se manifestando. Se você está com alguma enfermidade, esses espaços podem estar orando por você, pode estar mostrando, pode estar te acolhendo. Esses espaços são feitos de acolhimento. Busque isso, busque pessoas que possam te acolher, que possam te ouvir. E a gente sabe que quando a gente chega numa idade, a gente quer que alguém nos ouça, a gente quer se sentir acolhido. A gente tem tanta coisa para falar, tem que falar de filho que casou, tem que falar de ninho vazio, né? Você sabe o que é ninho vazio, não sabe? Ninho vazio é quando você tem filhos que casam. Às vezes você tem vários filhos, ele casa, vai embora e fica você e seu marido. Ou fica você sozinho. Isso é ninho vazio. Então, se você está passando por isso, busque um espaço desse. Ou liga aqui pra gente, ou fica assistindo a gente, que tem esse espaço reservado para você. Muito bem, agora sim é hora da gente também trazer felicidade aqui para o nosso bloco. Hora de colocar a mão na massa com a receita de bolinho de feijão. Essa é uma receita que dá para comer que horas? Olha, almoço, jantar, e quando a gente está falando do exercício, sempre é bom então ter um pouco de proteína, de ferro, tudo isso na alimentação. Tem gente que gosta de levar esses bolinhos para dentro do escritório, pode levar e comer dentro do escritório. Quem faz caminhada e deixa a comidinha no carro também, um lanchinho ali para depois do exercício também pode levar, não tem problema. É uma ótima opção aí, natural, saudável para fazer em casa e levar para onde você estiver. Tá bom. Vamos então fazer? Bora pôr a mão na massa. Então, para a lentilha, eu vou colocar assim, a lentilha já cozida, pronta, temperada. Vai repetindo as quantidades conforme você vai colocando, Felipe, porque nem todo mundo estava assistindo a gente. Está chegando agora, tem gente que está chegando agora. Quem chegou agora, prepare-se para esse bolinho delicioso e siga comigo. Olha, eu vou colocar 4 xícaras de lentilha já cozida e temperada. Com caldo e tudo. Com caldo e tudo, para dentro do liquidificador. Agora não tem muito caldo essa sua lentilha, é só realmente o que necessário para cozinhar, não é para ficar aquela lentilha cheia de caldo. Cheia de caldo, não. A gente gosta aqui de fazer a lentilha bem encorpada. Veja só. Vou usar também dentro para bater mais nada, ok? Só lentilha por enquanto. Por enquanto só ela. Eu vou bater bem rápido para que fique ainda alguns pedaços da lentilha inteira, ok? Você já está temperada essa lentilha com alho, com cebola, tomate, tá uma cor linda. Sal, azeite, um pouquinho do molho de tomate também e o louro de tempero. Tá. Tá bem? Eu vou colocar agora, para fazer a mistura aqui dentro, eu vou colocar então o tomate, já vou picar ele aqui. Agora, já nesse exato momento. Então ele não vai no liquid o tomate. Não vou bater, ele vai ser picado na mão. Ou quem tem em casa lá um dispositivo de corte diferente, pode usar também, não tem problema. E vou tirando aqui. Tomate picadinho. E aí, já picou todo o seu tomate? Já piquei todo o tomate, agora eu vou para a cebolinha e logo para a salsinha. Tá. Então, também coisa rápida e fácil. Olha o dedo, chefe, olha o dedo. Vamos lá. Okay. Cebolinha. A gente vai colocar na cebolinha. Mais um pouquinho.
esse restante. Que outro tipo de feijão que dá pra fazer esse bolinho, Felipe? Olha, tanto a fava, quanto feijão carioca, quanto feijão preto. Feijão branco. Feijão branco também. Todos eles funcionam. Olha, a gente já fez aqui hambúrguer de grão de bico. Quem gosta de usar o grão de bico pode fazer também com grão de bico, não tem problema, fica uma delícia. E você está escolhendo o fubá justamente para essa receita ficar livre de glúten, livre de glúten, perfeito. A gente sabe hoje que o pessoal que faz bastante exercício e tal tá tentando se livrar um pouco do glúten. Então tô tentando trazer aí uma receita sem glúten pro pessoal. Tá. Olha, já coloquei então aqui um pouquinho de massa de salsinha e vou picar também para levar ele para minha receita, ok? Vale coentro, vale manjericão, vale manjerona ou vale não? coentro. É salsinha mesmo que rola? Pode colocar o coentro, não tem problema. A gente tem que lembrar que o coentro é aquele bandido de comida que rouba todo o sabor que tem ali, rouba a cena. Então é melhor que a gente tome cuidado ao usar esses temperos muito fortes. Ah, mas para quem gosta vai fazer feliz roubar a cena, né? Com certeza. Outro dia, eu passei no mercado, senti aquele cheiro gostoso de coentro, passei ali perto, olhei, lembrei de você. E deixou o coentro lá. E deixei o coentro lá. Em casa, o coentro é uma planta interessante. O Vanderlei plantou lá um canteiro de coentro e ele dá bastante, só que chega uma época do ano, acho que essa época agora mais do verão, ele tá... Ele morre, ele simplesmente morre. Você fala, eu dei graça, né? Falei, ieba, acabou o coentro aqui em casa. De repente, antes do inverno começar, surgiu do nada um canteiro maravilhoso, super verdinho, sozinho. A semente, ela morre e depois ela brota todo ano. Como Deus é perfeito, Já né? me conformei, tô feliz já. Justo. Olha, eu vou colocar então a lentilha direto no bowl, já com os temperos, já no meu picadinhos aqui, já coloquei tomate, cheiro verde e vou acrescentar o fubá devagarzinho até que dê o ponto do bolinho. E você não precisa pôr mais sal nessa receita? Olha, não necessariamente, porque a lentilha já tem o sal, mas por via de dúvidas, eu vou colocar um pouquinho. Por causa do tomate, do cheiro verde, é isso? Isso. Teru, quer colocar no seu gosto? Vamos colocar assim, olha. Pronto. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Você vai usar isso? Vou usar isso também pra mexer. Pronto. Vou mexendo então até que vire uma massa que eu consiga fazer o bolinho, ok? Não precisa colocar muito fubá para também não ficar muito seco o seu bolinho. Olha que beleza. Mas você vai moldar na mão ou você vai fazer as colheradas? Não, vou moldar na mão. Agora o fubá tem que tomar cuidado, porque ele é um ingrediente que realmente seca a receita. Isso é verdade. Olha só, já dei o ponto aqui, fazer o bolinho. Vai para uma forma untada. Ok? Olha só. A gente consegue fazer o bolinho. Tá cheiroso. Então, numa forma a gente consegue fazer as bolinhas e ir levando para assar. Dá até pra fazer almôndega, né, Felipe? Dá até pra fazer jogar almôndega. um molho vermelho por cima. Olha só que croquete. bonitinho que ficou. Quanto tempo de forno? 20 minutinhos num forno de 180 graus. Somente? Somente, mais nada. E aí vai sair assim, olha, um bolinho bonitinho. Vamos provar? Bom apetite. Gostosinho? Delicioso. Opa. Por fora parece que tá bem sequinho, mas por dentro tá bem molhadinho, Bem viu? molhadinho. Maravilha. E eu gostei que é uma receita light, não vai nada de gordura, só o que você usou pra temperar a lentilha. Só, mais nada. É pra ficar gostosinho assim, macio por dentro, crocante por fora. Lembra aquele bolinho baiano que é feito com feijão? Bolinho? Que é feito, acarajé? O acarajé. Vale a pena fazer. Lembrou porque por causa da massa, né? Mas tá bem gostoso, bem temperadinho. Parabéns, viu? Muito obrigado. E você, vai fazer quando essa receita? Faz, conta pra gente como é que foi. E aí você pode aprimorar, mudar os ingredientes um pouquinho, mas faz a original primeiro. Isso é vida e saúde, né, Felipe? Com certeza. Provando as coisas que o Criador deixou pra você de melhor. E olha, essas mudanças podem acontecer aos poucos, mas comece escolhendo melhor os ingredientes que você coloca no carrinho do supermercado e depois na sua mesa. E Deus vai abençoar os seus esforços, eu tenho certeza. Fica com Deus e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!